Dri ao quadrado. Conversando sobre oncohematologia de forma simples e leve. Olá, eu sou a Adriana Schelliger. E eu sou a Adriana Pena. E você está de novo no Dri ao quadrado. Dri, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar de leucemias. Só de ouvir essa palavra as pessoas já tremem. Arrepiam pelo do pescoço, tremem, fica já com uma ansiedade. E aí eu acho que é super importante a gente desmistificar a palavra leucemia e entender que existem tipos diferentes de leucemias e que a gente não deve... lógico que ninguém quer fazer um diagnóstico de leucemia, né? Mas a gente precisa primeiro entender do que a gente está falando para depois ficar desesperado, né, Adri? Eu queria só começar dizendo o seguinte: leucemia é uma palavra que ela vem do grego. Então, quando a gente está... As palavras, de um modo geral, médicas, os termos médicos, eles são usados prefixos, sufixos, alguns latins, alguns gregos. Alguns epônimos. Exatamente. Então, quando a gente fala em leucemia, a gente está falando da palavra grega leukos, que quer dizer branco, e emia, que quer dizer sangue. Então, o leucemia é um termo que, inclusive, foi descrito por um alemão, que quer dizer o aumento dos glóbulos brancos no sangue. Certo. Então, leucemia é isso. É isso. Tá? E ela pode ser aguda, crônica, infantil, né? As leucemias pediátricas infantis e as dos adultos. Exato. Vamos falar um pouquinho de cada um, Dri. Então, primeiro eu acho que é importante a gente falar da diferença entre aguda e crônica, né? Isso. Porque quando a gente fala de doenças agudas e doenças crônicas, é muito diferente da leucemia aguda e da leucemia crônica. Exatamente. Então, a leucemia aguda e a leucemia crônica, elas não têm esse nome por conta do tempo de aparecimento, de ser uma doença crônica contra uma doença aguda. Na verdade, a diferença entre a leucemia aguda e a leucemia crônica é a maturidade ou a maturação que aquela célula tem. Então, nas leucemias agudas, a gente tem uma proliferação excessiva de células jovens, o que a gente chama de blasto, né? Que é aquela primeira célula que ainda vai virar o linfócito ou ainda vai virar aquele granulócito maduro que vai ter a função, né, no nosso sistema imune de fato. Enquanto que a leucemia crônica é da célula madura. Então é a célula que já passou por aquela fase jovem, se transformou, entrou em contato com alguns antígenos e agora é uma célula pronta para fazer a sua ação. Então, a principal diferença entre as leucemias agudas e as crônicas é a célula que está envolvida. Isso. É isso. E é interessante também que, obviamente, quando a gente está falando de leucemia aguda, independente se pediátrica ou de adulto, a gente está falando de uma doença que muitas vezes ela é de manifestação clínica muito exuberante, né? Então, você vai ouvir a história de sangramento, porque quando a gente está falando de leucemia, é importante lembrar que o momento em que você tem essa célula, como você falou, jovem, que ela vai aparecer no sangue, ela aparece no sangue porque ela já excedeu a quantidade na medula óssea. Transbordou, né, Tri? Isso. A medula óssea é aquele tutano, é o interior dos ossos, onde as células, todas as células do sangue, células brancas, células vermelhas, as plaquetas e outras células são produzidas. Se as células jovens estão ocupando a medula óssea com células doentes, elas vão, ao mesmo tempo que aumentar o número dessas células doentes, elas vão diminuir as células que são normais porque elas estão ocupando espaço. Exato. Então você vai desenvolver anemia, você vai desenvolver baixa das plaquetas, você vai diminuir os glóbulos brancos normais, então você vai ter o quê? Infecção, sangramento, anemia. De um modo geral, essa manifestação ela é mais aguda, né? Rápida, né? Isso. O paciente se queixa rapidamente de cansaço, palidez, sangramento. Os sangramentos podem ser dos mais variados, né? O paciente vai escovar dente e não para de sangrar. Mancha roxa. Você tem, às vezes, o doente tem hiperplasia por conta da... E outra coisa, né? Leucemia aguda tem leucemias agudas e diferentes. E crônicas também, Isso. né? Diferentes. E aí o paciente vai se manifestar. Então,
não é incomum você receber um doente que veio do dentista porque a gengiva não parava de sangrar, ou que um dermatologista foi ver umas manchas cutâneas e ela estava cheia de hematoma, ou o doente teve 2, 3 internações por infecção, até que a doença realmente está manifestando. Esse é o quadro clínico, digamos, né? Eu acho que a leucemia aguda é mais exuberante, né? Exuberante. Então o paciente descobre a doença porque ele tem de fato sintomas. Isso. Enquanto que nas leucemias crônicas, muitas vezes o doente faz diagnóstico porque fez um hemograma de rotina. Isso. Eu vou dar um exemplo que eu atendi essa semana. Sim, maravilhoso esse exemplo. 38 anos. O doente vai ao ginecologista. Coletou um hemograma porque ela pediu e estava lá com leucocitose, as plaquetas estavam aumentadas, tinha lá uma coisa diferente, mas a médica não achou que tinha nada, a paciente estava assintomática, encaminhou para uma nutróloga para tratar lá as suas deficiências nutricionais. 6 meses depois, a doente fez um novo exame, continuava assintomática. Ela tinha 1 milhão de plaquetas, quase 150 mil leucócitos, já tinha células num volume enorme, mas ela tinha um percentual de células jovens muito por conta do desenvolvimento da doença. Foram 8 meses de evolução. A doente chegou para mim com uma leucemia crônica, assintomática. Ela não tinha sintoma. Mesmo com 1 milhão de plaquetas, que a gente sabe que pode dar sangramento, trombose, uma série de complicações. Mesmo com 150 mil leucócitos, pode ter dor, cefaleia, alteração nada, visual, né? Um monte de coisa. Zero. Para você ver que não necessariamente é o número de leucócitos. A questão é o tipo da célula da leucemia, o desenvolvimento, a evolução, a idade, enfim. Então, varia muito. E aí eu acho importante também a gente dizer que as leucemias, tanto as agudas quanto as crônicas, elas podem ser de diferentes células, né? Então a leucemia crônica pode ser do granulócito, que é as células mieloides, e a gente vai chamar de leucemia mieloide crônica, e pode ser dos linfócitos, que a gente vai chamar de leucemia linfocítica ou linfóide crônica. Isso. E as agudas também, a gente pode ter as leucemias mieloides agudas e as leucemias linfóides agudas. E o tratamento é completamente diferente, a manifestação é completamente diferente, tanto das mieloides quanto das linfóides e tanto das agudas quanto das crônicas, né? O tratamento das leucemias agudas é muito mais agressivo, porque a doença é muito mais agressiva e a gente acaba tendo que ser mais agressivo. Porque é inversamente proporcional, né? Do jeito que ela é agressiva, a gente precisa ser da mesma forma agressiva para poder ter um resultado adequado, eficaz. E aí, as leucemias agudas, a gente vai tratar geralmente com o paciente internado, porque a gente tem muitas complicações, tanto da doença, que podem evoluir muito rapidamente, quanto do tratamento, né? Então, geralmente, esses tratamentos são infusionais e são contínuos por um período, né? Então, às vezes, faz 24 horas daquela medicação ali durante 7 dias, 8 dias, 10 dias. Então, o paciente precisa estar admitido no hospital. Enquanto que o tratamento das leucemias crônicas, como é que é, Adri? Então, você pode até nem tratar. Exato. Aí alguém pergunta assim, como é que eu tenho uma leucemia e não vou tratar? Essa é a consulta mais interessante, né? É o doente que chega para você, 70 anos, foi fazer uma cirurgia de catarata, tinha lá 60 mil leucócitos. Aí o clínico, obviamente, suspende a cirurgia, manda para o hematologista desesperado, e o doente chega lá, não tem anemia, a plaqueta está normal, não tem baço aumentado, não tem os linfonodos aumentados, está assintomático, e eventualmente você não vai nem tratar. Isso para leucemia linfocítica crônica. Isso, né? Eu estou falando da que a gente chama de LLC, ou leucemia linfocítica crônica. Então, essa é a coisa mais interessante. Você tem uma leucemia do adulto crônica que você pode não tratar, até uma leucemia aguda que, se não tratar, vai morrer. É claro que prognósticos também são diferentes. Mas as leucemias crônicas, agora voltando à LMC, que é a leucemia mieloide crônica, você trata sempre, mas você trata de outra maneira do que era 30 anos atrás. 30 anos atrás você precisava de um doador para transplante, para curar. Hoje você trata com um comprimido, uma cápsula por dia, e às vezes até para de tratar, dependendo do paciente. Dependendo da resposta que ele teve. É fantástico. Então, assim, leucemia é uma palavra para uma enormidade de patologias diferentes,
e que de condutas diferentes, prognóstico diferente, idades diferentes e tratamentos diferentes. E eu acho que é importante a gente falar também, porque existe muito esse estigma, né, de que as leucemias agudas tiveram pouca evolução no tratamento, enquanto as leucemias crônicas tiveram uma evolução enorme. As leucemias crônicas, de fato, tiveram uma evolução que foi, assim, turning point, né, aquele ponto de mudança que mudou completamente a história natural da doença. Mas a gente tem tido muita evolução de tratamento nas leucemias agudas também. Sim, a gente vai imaginar... Vou falar das leucemias agudas infantis. Na década de 60, a gente tinha uma proporção de menos de 20% dos pacientes que poderiam ser curados com a terapia disponível. Hoje, isso chega a 75% de crianças com leucemias agudas curadas com um primeiro tratamento. Sim. Né? Fora que a gente tem os tratamentos com os transplantes de medula óssea e hoje tem CAR-T. E os biespecíficos. E os bioespecíficos, claro. E para as leucemias mieloides agudas também, hoje a gente também tem possibilidade de drogas orais, a gente também tem possibilidade de droga-alvo. Drogas orais, às vezes, que não são nem quimioterápicos. Exato, droga-alvo. Então, droga-alvo. A gente teve muita evolução nessas doenças. É lógico que a gente tem medo do termo. A gente tem que lembrar que leucemia é um câncer do sangue, né? Então, a gente não pode esquecer disso, né? É uma doença neoplásica. Sim. Mas que o tratamento vem melhorando muito e é uma doença muito diversa. Isso. Eu queria só lembrar o seguinte. Em fevereiro, agora, teve o mês de conscientização das leucemias. Fevereiro laranja. Isso. E a gente fala muito na oncologia, na hematologia, falando sobre câncer, de prevenção, né? Então, prevenção do câncer de pele... A gente sabe que é o tumor mais frequente do mundo. No Brasil, nós temos metade do nosso país tem praia. Então, vamos lembrar que câncer de pele, a gente sabe que a gente pode fazer a prevenção fazendo o cuidado, usando filtro solar, etc. Prevenção do câncer de colo de útero, prevenção de câncer de próstata. Vários. Para a leucemia, a gente não tem prevenção, a gente tem diagnóstico precoce. Então, o importante, na medida em que se há uma suspeita de leucemia, seja ele clínico ou clínico e laboratorial, ser encaminhado de uma forma rápida para o especialista, que é o hematologista, para que possa ter o diagnóstico e a sequência do seu tratamento. Então, assim, prevenção não existe para a leucemia, infelizmente. É claro, voltando aqui, que a gente tem aquelas questões relacionadas se a gente tivesse que elencar um único fator que possa, de uma certa forma, prevenir vários tumores, eventualmente leucemia, é a cessação do tabagismo. Maravilhoso. Então, quando a gente está pensando em jovens, eu sou de uma época em que a minha geração de adolescente foi massacrado com a questão da propaganda negativa do tabagismo. A gente também. Quando chegou essa geração dos nossos filhos, a cessação do tabagismo não se fala mais. É porque está resolvido, né? E não está, né? Não está. Pelo contrário, a gente vem aumentando exatamente, a incidência de uso. A incidência entre adolescentes e jovens vem aumentando, não só o tabagismo comum, o tabaco, como também o tabagismo eletrônico. Exato, que é tão prejudicial quanto. Que aí até câncer de pulmão já tem algum histórico. Então, assim, o que eu posso dizer? Jovens, não fumem. Isso aí, Dri. Isso aí? Melhor recado do dia. Beleza. Beijo. Obrigada, gente. Tchau, tchau.